Boa tarde a todos e a todas. Olá, Edilane. Dando início a mais uma live do TBC Rede. Aguardamos todos os nossos convidados e participantes, ouvintes da live. Muito bom ter vocês mais uma vez aqui conosco. Projeto de pesquisa e extensão, Turismo Base Comunitário e Sustentabilidade em Redes, né, coordenado por mim, da UFRJ, Federal Rural do Rio de Janeiro, e pela professora Edilane Moraes, da Federal de Juiz de Fora. Deixa eu convidar a Edilane aqui para... Recebeu o convite, Edilane? Vou guardar um pouco a professora Edilane também. Já vamos iniciar nosso bate-papo de hoje. Boa tarde, Edilane. Entrar ao vivo com a Edilane. Entrar ao vivo com a Edilane. Tô. Aceitar. Ah, sim. Boa tarde. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo também? Tá ótimo o som. Que Boa bom. tarde, Ivana. Que bom, então, hoje, né, que nós iniciamos aí já a quinta série de lives TBC Rede. Dessa vez, escolhemos a temática pesquisa, né, Tereza? A gente pesquisa tanto, mas nunca teve essa iniciativa de fazer uma discussão especificamente sobre questões teóricas, metodológicas, né, as práticas da pesquisa sobre esse tema TBC. Exatamente. E a gente sempre realizou as séries, né? A primeira foi o TBC Rede Jovem, depois foi o TBC Rede Engaja, depois foi o TBC Rede Território. Esse ano já aconteceu também uma série de lives que foi o TBC Rede Movimenta. E sempre com convidados especiais muito focados na prática, né? Lideranças comunitárias, lideranças importantes aí politicamente nesses projetos de turismo de base comunitária em diversas regiões, né, do Brasil. E também já convidamos representantes que falam, né, por políticas públicas de TBC, em termos na esfera estadual, também pessoas profissionais muito engajados, muito dedicados aí na área de negócios sociais. Então, assim, os perfis foram os mais diversos, né? Sempre trazendo experiências práticas de como gerenciar um projeto de TBC, né, de como que uma comunidade se organiza para construir uma proposta de TBC.
E agora a gente traz aí experiências aqui mais próximas, né, da academia, mais próximas da nossa realidade universitária. Coisa boa, né? A gente agradece muito aí às nossas convidadas que aceitaram o convite. E é interessante também porque a escolha dessas pesquisas, né, dos convidados, parte dessa escolha foi feita pelos próprios alunos do nosso grupo de pesquisa e extensão. Não sei se vocês sabem, nós temos uma biblioteca virtual. Essa biblioteca virtual nós temos várias teses, dissertações, e a gente disponibilizou o título dessas teses, e os alunos escolheram, né, essas teses para serem colocadas aqui na nossa live para bate-papo, e isso foi muito legal, né, porque pelo tema, né, os alunos se identificaram e fizeram a proposta. Outro tema também vai trazer, foi o que a professora Edilane escolhemos. E também, como a Edilene falou, quando a gente sempre traz assim, muitas práticas, mas, na verdade, todas as pesquisas que nós vamos trazer aqui para debate são pesquisas que tiveram olhar nessa experiência, nessas práticas, e a partir dessas práticas, né, eles produziram suas teses, suas pesquisas. Então, também é muito interessante. E a gente vai trazer aqui, né, hoje, a gente vai começar o bate-papo, porque eu estou no Rio, a Edilene está em Juiz de Fora. Nós praticamente fazemos uma pesquisa, né, de extensão e pesquisa também muito virtualizada, a gente se encontra periodicamente, e a gente resolveu começar com as nossas pesquisas, porque eu fiz uma dissertação de mestrado, né, no Ceará, Campanha do Canto Verde, em 2004, depois a Edilane, em 2019, traz a Rede Tucum. Então, assim, e eu participei depois da banca da tese da Edilane, então é muito interessante como eu inicio uma reflexão sobre o turismo básico no Ceará e a Edilane contextualiza isso depois de 2019. Então, a gente tem um contexto do Ceará. E a gente vai trazer também o contexto, né, amanhã da Daniela Martins, que vai falar sobre o caso em Sergipe, e depois, na quinta, né, a Ivana Gresp vai falar, né, de questões, né, da agricultura familiar, já pensando também já em outros territórios, né, no Brasil. E depois a gente vai trazer a Amazônia, né, aqui para né, com Santarém. Então, a gente cada dia vai trazer, né, um território diferente para se pensar o turismo comunitário, que a gente tem uma diversidade de olhares sobre esse tema. E que é interessante também, quando a nossa grupo de pesquisa, a gente não escolhe a questão de ser turismo base comunitária ou turismo comunitário. Nosso olhar da pesquisa sobre as práticas e as percepções, né, sobre esse tema. Então, a gente não discute as terminologias, e sim essas práticas no ponto das políticas públicas, dos olhares, das operações dessas comunidades, assim por diante. E a gente também tem aqui o Pablo, que está aqui, que eu estou vendo. O Pablo vai ser nosso próximo convidado, depois dessa série de lives sobre o TBC Rede Pesquisa. A gente também vai falar sobre a pesquisa dele, mas, essencialmente, em dezembro, a gente vai convidar o Pablo para falar sobre a biblioteca virtual, né, a importância da biblioteca, né, do nosso projeto de extensão, nosso produto, que é uma biblioteca virtual. E o Pablo, né, ele vai falar, assim, da experiência dele, da utilização da biblioteca e também como ele está construindo a pesquisa dele também na região do Amazonas, né, no Pará. Então, a gente vai terminar nosso ciclo de trabalhos nesse mundo também da pesquisa. E, Edilane, o que é muito importante também, quando a gente traz esses novos convidados, que a gente está abrindo também o TBC Rede para uma outra diversidade de olhares de pesquisa. Né? A gente já tem outros pesquisadores junto conosco, mas é muito importante a gente agregar, né, esses diversos olhares de programas de pesquisa diferenciados e que, na verdade, né, estão assim, vai ser muito rico para a gente estar, né? Então, bem-vindos, a gente já tem, né, aqui um grupo. É importante falar que vocês estão livres para fazer perguntas.
Esse bate-papo de hoje não vai ter um aluno intermediando, então vai ser o bate-papo eu, Edilane. Nos outros, cada dia vai ter um aluno, né, aqui fazendo a entrevista, porque por a extensão a gente envolve diretamente esses alunos e a formação deles. Então, muito importante. E falar também e a gente tem até as convidadas, a Gisele, a Ivana também está aqui, né, das futuras, a Daniela também, né? Então, importante, bem-vindos aqui, muito obrigada. E que é importante também a gente falar, a gente vai começar a falar da nossa pesquisa um pouco, debater, conversar, é que a gente vai falar também muito de afeto, né? Então, assim, eu, quando encontro a Edilane, né, porque eu fiz o meu mestrado no EICOS, né, no programa EICOS, e agora, Psicossociologia, Comunidades e Ecologia Social. Depois a Edilane defende a tese dela no mesmo programa, nós duas orientadas pela Martha Irving. Mas o que é importante, a gente também, primeiro tem a questão do afeto com o tema, né? Turismo comunitário ou de base comunitária. Pois o afeto que a gente tem com, né, as pessoas, com a Edilane comigo, porque a gente trata a pesquisa e nós pesquisadores, até o nosso grupo, com uma questão de afeto, afinidade. E é importante também, isso tem a ver com a pesquisa, tá? É que a gente vai ao campo com afeto. Então, quando a gente tem esse tema e a gente incorpora, escolhe um lugar para ser objeto de observação, a gente tem esse olhar afetivo para nosso campo, né? E a gente traz a metodologia nas relações que constroem esse campo com uma questão muito importante, que é o afeto, né? Que é o amor à prática da pesquisa e o amor ao olhar desse grupo que estão sendo, entre aspas, pesquisados. E se a gente acha que tudo comunitário, base comunitária é participação, é protagonismo, como a gente pode pensar em métodos, né, em relação de pesquisa, que a gente seja possível em trazer para a nossa escrita, para a nossa pesquisa, esse grupo também como protagonistas. E assim, não sei se a gente é capaz, que estudo é um exercício, porque a gente sai de uma academia, né? Muitos de nós também saímos da região sudeste, que tem uma perspectiva, às vezes, sobre o Brasil, um olhar diferente, e como a gente é capaz de transformar, né? Isso é uma pesquisa que a gente possa realmente trazer esse olhar, esse protagonismo desses grupos que estão sendo, né, são nossos estudos de caso. Então, assim, a gente começa, acho, a falar da nossa pesquisa também sobre isso, né? Sobre afetos, relações que a gente constrói com esse mundo, com esse território que nós estamos nos envolvendo, e como a gente pode trazer para esse mundo da pesquisa, né, num texto científico, né, essa perspectiva, isso que a gente constrói também. Né, Edilane? Muito bem lembrado, Tereza. Eu estava aqui recordando, né, que o primeiro artigo que eu li sobre TBC foi durante a graduação, lá em torno de 2006, e foi o seu artigo derivado da dissertação de mestrado, né, que foi sobre participação comunitária, turismo na Prainha do Canto Verde, publicado no Caderno Virtual de Turismo. Então, ali, né, a gente, inclusive, né, na minha tese, eu fiz o levantamento bibliográfico muito aprofundado e verifiquei que você foi a primeira turismóloga, né, no Brasil que pesquisou sobre esse assunto, que publicou uma dissertação de mestrado sobre TBC. Então, essa experiência inicial de pesquisa sobre essa temática, né, reverberou, né, trouxe aí muitos desdobramentos, muitos frutos, e com certeza, né, além de mim, muitos outros pesquisadores se inspiraram, né, nos resultados, na experiência de pesquisa, e hoje é a Prainha do Canto Verde, né, eu afirmo, né, eu ouso afirmar que é o berço do turismo comunitário no Brasil.
E aí, né, achei ótima essa nossa ideia de promover essa série de lives sobre pesquisa, né? A gente nunca falou sobre as nossas pesquisas aqui no TBC Rede, né? A gente vai para congresso, vai nas comunidades, fala em sala de aula, mas aqui a gente nunca conversou sobre isso. Então, é uma forma da gente resgatar, né? Porque tem muito acúmulo, muita história, foi muito chão, né, que a gente andou, caminhou aí, para que hoje, né, a gente tenha esse posicionamento, né, que é um posicionamento político, acima de tudo, né, e afetuoso, como você falou. Então, Tereza, eu já vou começar com as minhas perguntinhas. Pode ser? Sim, pode. Então, pessoal, vocês também, por favor, coloquem aí nos comentários as suas curiosidades aí, que a gente agora vai viajar lá para a Prainha do Canto Verde. Então, como eu disse, Tereza, o seu artigo, né, inspirou e foi uma referência muito importante aí na década de 2000 para os estudos sobre turismo comunitário no Brasil. Mas você chegou, né, para fazer o mestrado no programa EICOS da UFRJ com a professora Marta Irving. E como é que foi essa descoberta dessa temática? Você já tinha esse tema em mente quando você propôs a dissertação ou não? Conta um pouco para a gente como que foi a Isso sua é muito, aproximação com o tema turismo comunitário. isso é muito interessante porque eu comecei a pensar em desenvolver minha dissertação, que na verdade, né, todos que virão aqui vão ser tese, minha dissertação. Eu pensei em falar sobre melhores práticas de turismo, porque, na verdade, a gente sempre estava escrevendo sobre os pontos negativos, né? Fazendo as críticas. Falei, será que teria alguma prática que a gente poderia, né, classificar como positiva para ser referência? E antigamente tinha um programa Melhores Práticas de Ecoturismo. E quando eu cheguei para a Marta para falar sobre isso, ela falou: você conhece turismo de base comunitária? Então, eu já fui apresentada como turismo de base comunitária, não como turismo comunitário, né? Falei, não tenho a mínima ideia do que seja. Na verdade, praticamente, somente a Marta, eu acho que alguns outros pesquisadores, né, no Brasil, que sabiam desse tema. Eu falei, não. Aí ele falou, mas a gente pode pensar, vou apresentar para você o turismo básico comunitário, você pode pensar as melhores práticas a partir do que se chama turismo básico comunitário, né, que esses protagonismo, participação desses atores sociais dentro desse projeto de turismo, e esse pode ser um olhar. E eu aceitei o desafio no momento também que eu nunca tinha ouvido falar, né? Naquele momento, né, eu entrei no mestrado em 2002, não existia nenhuma referência bibliográfica que falasse sobre turismo comunitário, de base comunitária. O único conceito que tinha é o conceito WWF dentro dos manuais técnicos da WWF. Então, assim, tudo foi uma coisa muito de uma construção, né? Porque nem conceito existia sobre o que seria isso. E quando ela me apresenta, ela falou, tem praticamente 6 iniciativas no Brasil que a gente pode ser considerado classificado como turismo base comunitária. E, né, você pode escolher. Na verdade, a ideia era até fazer todas. Então, era, olha, você pode ir para a Colina da Colônia, né, em Santa Catarina, agricultores familiares. Você pode ir para um grupo de pescadores artesanais no Ceará. A gente tem a região da Amazônia, né? A pousada Aldeia dos Lagos, pousada Acari, Reserva Estativa de Curralinho. E para Rondônia, para a pousada Pedras Negras, né? Todas as iniciativas, elas surgem com projetos a partir da década de 90, né? Final da década de 90, 97, 98, 96. Principalmente por que também a Amazônia, o WWF? Porque é um projeto, né, de desenvolvimento, né? O WWF entra dentro desse projeto na Amazônia. E só que naquela época, trabalhando sem recurso, né? Sem financiamento, então para mim foi mais, assim, até por afinidade e por causa de custo, foi muito mais prático para o Ceará.
E eu acho que foi a escolha mais acertada que eu fiz, né, do ponto de vista do caso a ser investigado, a ser olhado, né, a ser analisado, como do ponto de vista também eu acho, da afinidade que tem, talvez por ser do Rio, morar no litoral. Então, acho que foi a grande, né, foi algo bem assertivo ter ido para o Ceará, para Paraíba do Canto Verde. Então, foi assim, né, que eu entro nesse tema, assim, de forma muito obscura, porque até é uma coisa interessante. Até para quem depois pode usar a nossa biblioteca, vai ver que a Marta escreveu alguma coisa no final da década de 90, mas que a gente está pesquisando para botar aí na biblioteca, que é difícil. Aí, as próprias produções, elas partem de 2003, 2002, né? Então, quer dizer, a Marta escreveu, acho, 2002, e o meu artigo, que é a qualificação da dissertação, como outro, é de 2003, ou seja, nós também começamos a escrever sobre isso, né? A primeira dissertação, as duas primeiras dissertações foi de 2003, a minha 2004, e depois a tese vem depois, se não me engano, depois dá para ver bem. Então, assim, tem uma questão ainda, né, de uma produção que era extremamente incipiente nesse momento. Sim. E o desafio, né, de encontrar também pessoas que estavam atuando para fazer um intercâmbio, para fazer trocas, né? E os projetos na América Latina já estavam acontecendo, mas aqui no Brasil, de fato, era algo muito novo nesse período. E, e diante desse ineditismo, né, desse desafio que você teve, como que foi a construção teórico-metodológica? Né? Já que você falou, não conhecia, como é, né, para chegar no Ceará, alguém que não conhece, nós sabemos, né, que para trabalhar com comunidades tradicionais envolve muita sensibilidade, muito cuidado, não é, né, qualquer pessoa que eles recebem. Então, assim, como que foi essa construção, né, do como pesquisar em campo? Isso é bem interessante porque, assim, uma turismóloga, né, formada na década de 90 também, final da década de 80, onde nunca vi estudar sociologia, antropologia, né, método de pesquisa científica, nada disso. Então, você entra no mestrado cru do ponto de vista também de se olhar das ciências sociais não aplicadas, né, das ciências humanas, sobre um objeto. Então, assim, foi muito esforço de aprendizado para entrar nesse mundo da psicossociologia. E também falo de entrevista, ir para campo entrevistar, né? Então, na antropologia sempre tem que encontrar aquele mediador, aquele que vai te apresentar, né? Fazer amizade com aquele que vai te apresentar aquele grupo, te inserir naquele campo, né? Das amizades, como chegar, né? Construiu também laços com pessoas que têm laços com esse grupo. Então, foi a partir daí também que eu inseri, e também eu tive muita sorte, que Aprendo Canto Verde, naquela época estava construindo, eles tinham muita necessidade de pessoas escreverem sobre eles. Então tinha muita já dissertação sobre pesca, sobre educação, sobre outros temas, e eles buscavam pessoas que escrevessem sobre eles, pesquisassem, né? Então eles tinham, os amigos Aprendo Canto Verde, tinham também os amigos pesquisadores. Então isso para eles era muito bom. E eu nunca tinha feito uma entrevista na minha vida, né? Eu nunca tinha ido para um campo para falar com pessoas que, né, de relações, de histórias muito diferenciadas. E quando eu cheguei nesse campo, eu vi que foi uma coisa meio... Acho que eu tinha, além de afinidade, eu vi que, na prática, é algo que eu tinha habilidade para isso. Eu descobri que eu tinha habilidade, né, nas relações, de chegar, assim, foi natural, eu acho que era uma coisa porque era muito natural minha, do respeito com o outro, né, na ética de chegar, de como falar, de como se relacionar, eu acho que uma coisa muito nata da minha personalidade, de uma coisa que eu fui formada de alguma, mesmo no Grande Centro Urbano do Rio de Janeiro, de lidar, de saber conversar, de lidar, de saber olhar esse outro, né, de como se relacionar com esse outro. Então foi algo que eu aprendi no campo. Né? E quando cheguei lá, eu vi que eu tinha muita habilidade
para entrevistar, para me relacionar, para questão da confiança, né? De ganhar confiança. E eu fui muito bem recebida. Depois eu vi que eu tinha habilidade nata. Assim, uma coisa que vinha de mim. Eu acho que foi muito sensível e eu acho que isso foi muito bem de escuta, né? Então, esse olhar sobre quem é esse outro, né? Que esse outro protagonista, eu acho que eu escutei muito. Eu fui, naturalmente, apesar das aulas de metodologia, na entrevista, assim, assado, eu naturalmente eu vi que eu tinha uma habilidade muito grande para escutar, para entrevistar, para se relacionar. Aí eu falo até que naquela época, pena que eu não estava fazendo antropologia, eu acho que eu ia aproveitar muito mais no doutorado em antropologia, muito mais se eu tivesse esse conhecimento da antropologia. Então eu vi, né, a questão, então foi, né, pesquisa documental, bibliográfica, entrevista, né, roteiro de entrevista, e eu vi que naturalmente eu tinha muita habilidade, muito, meu perfil todo de lidar com esse campo, sabe, da escuta, de saber perguntar, como perguntar, de fazer relacionamentos. Acho que é algo que sempre foi nato em mim e isso transformei isso na própria pesquisa. Que bom! E você também se identificou, né, com o espaço, com as Isso. pessoas, com o ambiente, com aquela Com a luta, aí cultura. com a luta, quer dizer, você se identifica, né? Com a luta, com aquilo que está ali, então você, né, se insere nisso. E abraça, E né? abraça. E isso tudo, né, implica muito no que a gente fala, né, na humildade acadêmica, né? Porque na universidade, principalmente na pós-graduação, nós estamos ali, ó, seguindo, né, aprendendo naquelas cartilhas, entre aspas, de metodologia, mas que não contam para gente esses meandros, né? Essas dinâmicas próprias, reais, concretas desses espaços que são, né, únicos. Então, de fato, né, a gente sempre fala que para pesquisar TBC não existe um modelo de pesquisa em si. Nós temos sim, né, um grande acúmulo das ciências sociais, né, principalmente aí da antropologia, da psicossociologia, que nos ajudam muito a desenvolver essas pesquisas sociais com esses grupos. Mas cada grupo vai ter a sua particularidade. Então, o pesquisador, a pesquisadora em si precisa trabalhar também esse posicionamento em campo, né? Do respeito, da confiança, da escuta, de se colocar muito mais como um aprendiz, né, do que Isso. o dono do saber. Isso. E aí, eu Vai ser essa imagino. muito importante do aprendiz. Não queria falar porque eu me transformei, né? Depois da minha dissertação, que eu tive esse contato, eu, foi outra pessoa. O que eu aprendi, acho que eu aprendi mais. Eu aprendi tanto com estar com esse grupo que é diferente, outro território, da escuta. E assim, aprendi do ponto de vista emocional, também aprendi do ponto de vista intelectual, do aprendizado também, né, acadêmico. Foi um aprendizado enorme. Eu falo que eu me tornei outra pessoa depois que eu aprendi a estar e saber escutar e, né, com esse grupo a questão dos saberes locais, dessas transformações que eles transformaram a minha vida, né? E até a minha vida acadêmica. Isso realmente foi algo que eu tenho uma gratidão, né? E gratidão com todos os outros grupos depois que eu venho contactando por causa do em base comunitária. Então, é um processo de aprendizagem muito grande. E diante desse processo de aprendizagem, Tereza, conta pra gente, naquela época, né, quais foram assim os principais resultados que a sua pesquisa mostrou para a compreensão do turismo comunitário? Isso é interessante, né? Então, a minha pesquisa, ela parte do tema participação comunitária, né? Aí tem o Krippendorf, né, do nativo mudo, a questão negligenciada, o nativo não é mudo, na verdade, ele é negligenciado, né? Ele não é escutado. E assim, como é que pessoas com grande
dentro de um processo, né, do capital, de exploração, eles conseguem, dentro de uma pequena área, extensão de praia, fazer um turismo totalmente diferente, né? Todo mundo se vendeu do lado, da frente, pressões permanentes. Como é que eles conseguem fazer um projeto que é contra-hegemônico, né? Contra tudo aquilo que tem, né, pressionado? Então, eu consegui descrever na minha dissertação um pouco todo o processo de construção do turismo comunitário na Praia do Canto Verde, que eles chamam de turismo comunitário, não de base comunitária, né? Desde a concepção, né, até aquele momento, como eles se organizavam. Então, minha dissertação, de uma forma, ela descreveu o que seria o tal turismo comunitário da Praia do Canto Verde. E aí, paralelamente, uma questão da luta pela terra. Né? Então, eu descobri o tal do capital social, né? Que eles é um grupo com alto nível de capital social. O que é ter capital social? O nível de cooperativismo, né? De amizade, de coletividade. Eu aprendi que seria capital social. Então, eu vi que as lutas não são perdidas, as lutas são possíveis, né? Diante de um Brasil, de um mundo, que as pessoas organizadas coletivamente, né? Em grupo, cooperativadas, com relações familiares, né? Fortalecimento de formações, de relações também emocionais, de laços, né? Eles podem, sim, né, traçar seu caminho e ganhar lutas. Então, isso foi também um dos maiores aprendizados, que a gente sempre acha que a luta é perdida. Então, esse foi um propósito de turismo em que era possível se organizar coletivamente, né, em que esses atores eram protagonistas efetivamente de um modelo totalmente diferente daquele que estava sendo construído no seu entorno no Brasil inteiro. Então, eu consegui um pouco construir isso, né? Apresentar, tanto que depois até eu falo às vezes, né? Eu comecei a ser um pouco assim como a Teresa da Prainha, por causa da minha dissertação. Porque ali, né, construir. E aí, um pouco, né? E falar como é que eles conseguem ter sucesso, né? Porque, assim, as melhores práticas. Foi para o alto nível de capital social que eu vi que eles tinham conseguido construir um projeto coletivo. E aí, que é interessante, aí quando eu voltei, porque eu já voltei na praia sem ser pesquisadora algumas vezes, aí uma pessoa sentou e falou: o que é mais legal na sua dissertação é que eu consegui fazer o quadro histórico da prainha, desde a primeira pessoa que tinha chegado à prainha, mesmo migrantes, até aquele momento. Quer dizer, eles nunca. Eu peguei todos, também, pesquisa documental, né? Poxa, eu peguei todos os documentos que estavam soltos na prainha e fiz um quadro cronológico. Então, pela primeira vez, né, aquelas pessoas tinham um quadro, né, e questões da educação, de conflitos, até o turismo ali. E o que é mais interessante que a minha dissertação talvez fala que descreve um pouco, que eu falei já, a Bia, né, que a Bia era uma menina, filha de um dos líderes da família muito importante da Prainha, era uma criança quando fiz a dissertação, e ela, no passado, falou que eles estavam lendo, lá a cooperativa, o grupo Turismo estava lendo a minha dissertação. Então, isso, assim, dá muito prazer, né, de você ver que você constrói algo que é uma ferramenta para aquele grupo que você falou sobre eles, né? Eu falei sobre eles, sobre o turismo deles. E ela falou: Tereza, a gente está lendo a sua dissertação. Quer dizer, a gente está falando de cerca de 21 anos, né? Comecei no mestrado em 2002, defendi em 2004, está falando de 21 anos. E 20 anos depois, jovens e pessoas da prainha lendo a minha dissertação. Porque algum motivo eu consegui registrar algo para eles importante. Que até, assim, a questão da pesquisa das ciências sociais, né? Que hoje muitos grupos não querem mais que as pessoas vão lá pesquisar, que utilizam como objeto e depois não devolvem, né? Eu lembro que no último encontro da Rede Furisol, 2015, em Brasília, que uma das dinâmicas das rodas lá, os pesquisadores foram massacrados, né? As comunidades falando: a gente não quer mais vocês, a gente não gosta, porque vocês não são parceiros, vocês nos usam como objeto de pesquisa, a gente não tem retorno. Eu lembro que eu sentei no meio da roda e fui pedir desculpa pela academia. Né? Vim aqui pedir desculpa, né?
E assim, o projeto Turismo Base Comunitária, a gente tem que pensar questão metodológica, de que acordos são esses que a gente faz com esse grupo, né? Para que a gente seja realmente, nosso trabalho seja um produto, né, de um resultado importante. E aí você toca, né, nessa questão em que a minha pesquisa, né, vai contribuir de fato para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquelas pessoas que foram tão generosas, né, em dedicarem tanto tempo ali para responder uma pergunta, né, para ser entrevistado, para te levar para conhecer um atrativo, um ponto importante, para te convidar para participar de uma festa da sua própria família, né, para participar de uma reunião, que muitas vezes é ali, ó, com questões que só ficam dentro da comunidade e eles abrem as portas e permitem, né, a sua entrada. E aí, né, que também a gente entende aqui no grupo TBC Rede dessa importância de ser uma pesquisa engajada com compromisso, né, de ter um retorno, de dar um feedback para aquele grupo. E não apenas, é muito bonito, vamos defender aqui a dissertação, a tese, maravilha, e ficar lá, né? Está lá no site, nossa dissertação, nossa tese estão lá no site do programa EICOS, no site da Minerva da UFRJ, né? Mas que de fato, então a Prainha te mostrou, né, o quanto que a sua dissertação ela conseguiu sistematizar, analisar, trazer questões da gênese do turismo comunitário na comunidade, que hoje, 20 anos, mais de 20 anos, precisam ser resgatadas, né? Porque é a história deles. Então, em um novo processo de planejamento, de reestruturação, vamos ver, né, o que está lá na dissertação dela, o que a gente pensava há anos atrás. E eu também acho interessante, uma coisa que eu lembrei, que depois que eu defendi, né, a tese, a Aparecida da Rede Tucum, ela virou para mim e começou a falar assim, a Rede Tucum hoje, né, se configura dessa forma e tal. E a Rede Tucum também é tese de doutorado. Então, esse reconhecimento também pela universidade é uma forma que eles têm em termos de subsídio, né, para justificar os seus próprios projetos. Então, isso daí é muito interessante no nosso modus operandi da pesquisa. E até interessante, quando você falou assim também da minha pesquisa, até vou passar para a sua pesquisa agora, que você perguntou, né, o que você retratou. Eu praticamente retratei ali o início do turismo comunitário no Ceará. Então, assim, a gente sabe que a Rede Tucum, né, esse movimento turismo comunitário do Ceará, parte da Prainha do Campo Verde. Então, ali, né, de alguma forma, a minha dissertação ela registra o início desse movimento no Ceará, né, a parte da Prainha do Campo Verde, e a Prainha do Campo Verde, ela inspira outras comunidades, né, com um trabalho de resistência, lógico, ela com apoio, né, da ONG Instituto Terra-Mar. É importante falar da importância dessa luta pela terra, da pastoral da terra, né, assim, então vários grupos que ajudaram no processo de resistência, que tem a ver, né, com o processo ligado aos povos do mar, em Ceará, né, então nessa luta, e esse tema, turismo, parte com um movimento político, social, territorial, de luta pela terra, luta por conquistas diversas, pelo direito à pesca, né, à cultura. Então, eu retrato ali, né, a questão desse início, dessa concepção, né, do início do turismo comunitário no Ceará, que é a partir daí que começa esse movimento que hoje a gente chama, né, que é a Rede Tucum. E aí você, né, vem com sua tese em 2019, já retratando o turismo comunitário no Ceará, já de uma outra perspectiva que não é mais aquela, né, que tem lá no início que não tinha esse movimento, quer dizer, eu inicio, aí eu falei para você na sua banca, né, na sua defesa, que é interessante que a Marta construiu uma pesquisa que era o início, e você ali já traz um retrato de algo muito mais
amadurecido do ponto de vista regional. Aí eu pergunto, né, como é que você entra nesse tema? Como é que você entra com a Rede Tucum? Ai, gente, muita história, né? A Rede Tucu foi um presente, né? Que eu ganhei também na minha vida profissional, pessoal, existencial, que ela aparece para mim, primeiramente, né? É, pelas pelas redes sociais, né? Conversando com colegas, sempre ouvindo falar que era um grande case de sucesso, né? Porque ela foi lançada em 2008. E 2008 foi também quando aconteceu aquele edital do Ministério do Turismo, né? Que apoiou aí as experiências de turismo comunitário no Brasil. Então, a Rede Tucum foi um dos projetos contemplados, né, pelo edital MTUR. Então, assim, sempre sendo uma referência. E eu, né, em 2008, eu estava ainda no mestrado, tentando defender a dissertação, e eu trabalhava com o tema ecoturismo comunitário lá no Acre, na Reserva Extrativista do Casumbá Iracema. Então, nessa época, ainda, né, havia uma disputa conceitual também, né? Não se falava tanto em turismo comunitário, mas, né, eu estava lá imersa na pesquisa, na Casumbá Iracema, e, de fato, né, lá eles, por conta desse eco associar a Amazônia, né, o apelo da conservação era muito forte, eles defendiam e se autodenominavam como ecoturismo comunitário. Mas os meus resultados da dissertação dialogavam diretamente, né, com o debate de turismo comunitário. E aí, eu também tive a oportunidade de participar aí do projeto coordenado aí, né, por você, Tereza, quando eu fui professora substituta na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá na Vila do Aventureiro, na Ilha Grande, com o projeto de TBC, né, o Povo do Aventureiro e o Turismo de Base Comunitária. Então, eu fui vendo, né, muitas aproximações entre os conceitos, né, do que eu já vinha pesquisando, e também estava me identificando cada vez mais, né, com a temática. Então, quando eu vou para o doutorado, né, na década de 2010, as lacunas de pesquisa, né, o que estava mais em voga, era a questão da articulação e da formação de processos coletivos nessas comunidades. Né? Não se falava mais apenas em uma comunidade, e sim como que elas conseguiam obter algum êxito, né? Fortalecer cada vez mais o seu território em conjunto com outras comunidades. E a Rede Tucum sendo, né, esse caso inovador aqui no Brasil, foi, então, uma experiência que instigou muito, né, para tentar entender esse processo, porque não me interessava entender o que era o turismo comunitário, né, e sim como que essas experiências estavam sendo formadas em forma de rede. E também, né, para chegar até a Rede Tucum, eu também tive, né, o que eu chamo de passaporte, né, a própria Tereza, né, que pesquisou Prainha, né, a Prainha já era a primeira comunidade que eu tinha já como planejamento, né, na visita de campo, então esse contato foi muito importante, né, eu conheci durante o SAPIS, o Seminário de Áreas Protegidas e Inclusão Social, lá em Belém, a professora Maria do Céu de Lima, né, do curso de Geografia da Universidade Federal do Maria do Céu Ceará. foi também a pesquisadora que me apresentou a Prainha, que ela tinha escrito já a tese dela da Prainha. Então, né, a gente chama ela de do céu, né, carinhosamente. A do céu tem uma história maravilhosa, né, com as comunidades da zona costeira cearense, que também acolheu muito
e me levou até a comunidade, porque ela me garantiu, ela falou assim, Edilane, eu conheço essas comunidades na palma da minha mão, eu não vou deixar você chegar lá sozinha. E fez muita diferença, porque de fato é muita responsabilidade, né, para chegar uma pessoa estranha, não é igual eu, lá de Minas, né, de Minas Gerais, mineirinha, lá para o Ceará, como assim? Então a gente, as redes, né, vão se costurando ali também em torno da pesquisa. E a Rede Tucum, né, trouxe para mim também um movimento muito forte em relação à minha formação enquanto pesquisadora. Porque a cada comunidade que eu ia, né, a cada ano que eu voltava em campo, participava de assembleias, e ia para reunião de reserva extrativista, disso, daquilo, eu via coisas que os livros, né, e os textos não me mostravam de jeito nenhum. E eu entrava em crise, eu falava assim, né? A Tereza, várias vezes eu falava, Tereza, o que eles estão mostrando de turismo comunitário não é o que eu estou vendo aí nesses artigos. A gente tem, né? A gente faz aquele levantamento bibliográfico, então isso também mudou, virou a chave, né? Que a gente também precisa entender como que a realidade está sendo construída e não aplicar um conceito, né? Tentar encaixar aquela comunidade, aquela realidade aos conceitos que a gente estuda, né, na teoria. Ou seja, aos pouquinhos, né, ao longo das idas a campo, ao longo de inúmeras entrevistas, conversas informais, eu fui vendo o quanto que essas comunidades eram capazes, né, poderosas para construir os seus próprios saberes. Construírem o que hoje a gente chama, né, do saber sociotécnico. Porque eu também, né, tive a felicidade de conhecer a teoria Torres do Bruno Latour, né? E aí eu tive também a contribuição, além da professora Marta Ive e da professora Rosa Pedro, né, do programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ, que também é uma grande estudiosa da teoria Torres, em que trouxe, né, várias questões para pensar na deshierarquização dos saberes, né? O quanto que também é muito legítimo a gente construir, né, esse diálogo entre o saber acadêmico, o saber tradicional, o saber popular. Então, isso foi, né, não foi fácil, com certeza, quem me acompanhou de perto, né, viu o quanto que isso coloca, né, a nossa... né, a nossa formação de pesquisadora em xeque, mas foi o que hoje, né, repercute aí no meu modo de pesquisar, no meu modo de orientar pesquisa, na minha prática aí acadêmica, né? E isso tudo foi aos pouquinhos, né, mostrando que a Rede Cearense de Turismo Comunitário não era apenas um conjunto de comunidades que estavam se articulando, ou até mesmo, né, uma iniciativa que talvez poderia se tornar uma instituição, né, ter o seu próprio CNPJ para trabalhar a comercialização do turismo comunitário nessas comunidades. Então, foram, né, mostrando diversas versões do turismo de base comunitária, né? E considerando, inclusive, que a própria Rede Tucum se autotitula como turismo comunitário. Então, isso também foi algo, né, que vem no insight. Eu adoto, né, eu, enquanto pesquisadora, escolhi o termo turismo de base comunitária, mas o meu campo me mostrou muitas outras formas. Então, a Rede Tucum sendo composta por comunidades de pesca artesanal, né, de reserva extrativista, de assentamento rural, assentamento do MST, território quilombola, de áreas de proteção ambiental, com várias características, né, nuances, subjetividades, objetividades próprias de cada território, não significava que a Rede Tucum também estava construindo uma proposta única, né, uma proposta
que seria reaplicada em outras comunidades que se interessariam, né, por construir suas próprias propostas de TBC. Então, isso me mostrou o que a gente chamou de multiplicidade, né, do TBC, tendo, né, a luta pela terra, né, a conservação ambiental, a preservação, né, das suas culturas tradicionais e vários outros elementos se reproduzindo nesses espaços a partir das suas próprias singularidades. Então foi assim foram muitos caminhos, muitos labirintos, né, que eu tive que enfrentar, mas que me mostrou uma outra forma de fazer ciência, né? Uma outra ciência possível que, inclusive, né, inspirou a gente criar, né? Quando eu defendo a tese, vem esse clique, né, do binômio TBC-Rede. Acho que a gente nem nunca falou sobre isso, né? E é interessante porque eu concluí, né, que não dá para a gente entender, compreender, pesquisar TBC sem compreender também as formas de trabalho, comunicação, articulação, associação desses grupos e vice-versa. Então, isso vem aí, né, como um insight já na defesa da tese e quando eu volto aqui para o UFJF, né, a gente já cadastra e cria aí o grupo TBC Rede. Então, assim, a Rede Tucum, Tereza, também, né, tendo a Prainha do Canto Verde como uma das comunidades, né, que lideraram, experimentaram, ousaram a propor uma outra forma de turismo, né, e aos pouquinhos outras comunidades foram se aliando e experimentando também como, né, isso poderia dar certo ou não. Ela, né, traz esse aprendizado aí para a vida como um todo. Eu vejo isso, né, também acredito, tenho essa relação muito afetuosa e sempre que, né, surge oportunidade, um convite, fala sobre a Rede Tucum, eu falo assim, não é mais sobre. É com a Rede Tucum. Vamos convidar também uma liderança da Rede Tucum, um jovem, né? Então a gente começa de fato a descobrir com eles, né? Como propor um novo olhar para essas práticas. Que também, né, não são apenas sociais, são práticas também econômicas. Então a Rede Tucum também mostra isso para mim, que eu estava muito agarrada, né, aí nos conceitos. TBC como estratégia de luta em defesa do território. Não, peraí, vamos ver essa balança aí, né? Ela é híbrida, ela também é uma atividade de interesse econômico. Então, como que a gente pode equilibrar isso? Então, foram muitas descobertas e aí você falou de marcaram aí a minha história. Aí é que a gente tem espaço, Cavassa de Colo entrou. Quem é que entrou aqui? A Ana. A Ana Silvalines, que tem a ver, né, um abraço bem forte, bem quentinho para todos vocês. Né? Então, quer dizer, a gente tem e as nossas parcerias também nas viagens, quer dizer, assim, a gente fez amigos, né? Isso que é muito importante. E aí, o Edilane, então, o que é estar em rede? Né? O que é estar em rede? Depois, também, a partir também da sua tese, você começou também, fez alguns artigos sobre turismo, redes, no turismo comunitário, também escrevi com você, com a Marta. O que é estar organizado em redes? Né? O turismo comunitário, por quê? Qual a necessidade? E, assim, estar também em redes de afeto, né? Então, quando a gente fala que tá com saudade de ir lá para a casinha da Ana, porque lá perto, né? Toda hora eu falo com você sobre isso, que a gente tem que voltar para ficar lá na rede, nas dunas. Então, aí eu queria saber o que está em rede.
Obrigada. Olha aí, ó. Espaço Cavasco de Colo. Todo mundo tem que seguir, hein? Esse É, perfil aí do Instagram, para vocês verem como que é um pouquinho lá da comunidade e marcarem a visita também. Eu vi que está acabando o tempo, isso. mas o que a tese mostrou principalmente, né? Que estar em rede não necessariamente exige, né, que seja algo formal. Pelo contrário, a maior parte das iniciativas que a gente identifica, que se entendem e agem enquanto rede, né, elas são informais, passando por inúmeros desafios. Mas essa é uma característica muito presente, né, nessas iniciativas. Então, a gente vê que a associação, né, entre diversos atores é algo muito presente, muito, né, importante aí nesses processos para se considerarem enquanto rede, tanto que a gente defende, né, o trabalho em rede, não uma rede de trabalho, porque o trabalho em rede entendendo a sua dinamicidade, né, que não é algo estanque. E além dessas associações, né, e essas associações não são homogêneas, né, também são heterogêneas, isso implica também em ações. Então, é o que a gente fala, a gente discute muito na tese, né, o fazer, fazer. Não basta apenas, né, uma instituição, um grupo, né, se unir e fazer algo, mas sim o que vai ser desdobrado daquela ação. Então, a gente defendeu, né, o TBC em ação, o TBC e suas associações. Então, isso, né, tudo a gente aprofundou, escreveu lá na tese, depois nos artigos, e, né, entendendo isso enquanto coletividade, porque muitos autores falam da centralidade nesses processos, e até mesmo de uma visão até romântica, né? Que existe uma relação extremamente horizontalizada, sem conflitos, e isso também é um mito. É algo que, né? Se nós estamos falando de relações humanas, também o trabalho em rede envolve aí muita energia, muito esforço, porque também há conflito, né? Interesses diversos entre aquelas pessoas envolvidas. Então, Então, assim, assim, eu pesquisar é sinalizo trabalhar, isso. TBC é trabalhar com conflitos, né? Trabalhar com esse olhar, né, localizado da diferença, não existem padrões, né, de ferramentas padronizadas, entender que é através da diferença que a gente que constrói. Então, a gente aqui faz, sei lá, gratidão ao litoral do Ceará, em gratidão, né, desde a partir de Paraíba Canto Verde, todos esses envolvidos na Rede Tucum, que nos transformou enquanto pesquisador, enquanto pessoas, que a gente tem um banco de TED, dissertações, artigos, que vocês visitem, né? Então, Praia do Canto Verde, a canoa que não furou e a fonte que não secou. Como Turismo Básico Comunitário em Rede, como é que é? A Rede Tucum, rede Seguindo os atores. sociais, né? Os atores. Isso. Então, as teses e ações estão ali para serem baixadas, né, gratuitamente, artigos. Então, quando vocês quiserem, né, é importante se acessarem para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acessar a nossa tese. E convido vocês, né, para nesse quarta, quinta e sexta. A gente vai amanhã passar por uma estado de Sergipe, depois Santa Catarina e depois Pará. Depois vai voltar lá com Pará para lançar a nossa biblioteca. E a gente agradece muito. E as pessoas falaram que também houve transformação na vida deles pesquisando TBC. Então agradecemos, tá? Participação de todas. Eu também gostaria de agradecer imensamente, né, a participação de vários amigos, amigas que estão aqui presentes, que também pesquisam, né, se dedicam a essa temática, experiências riquíssimas. E eu também, né, queria falar que a gente agradece não só as comunidades, mas as inúmeras parcerias dessas comunidades, né, Instituto Terra Mar, Associação Caiçara, e tantas outras
que também colaboraram muito, foram muito importantes para a gente promover todas essas associações no âmbito da pesquisa, né? Que se tornou muito mais além de uma dissertação e uma tese. Então, um coraçãozinho aí, Vamos porque de pesquisar fato com. é uma pesquisa do coração, É. E né? vamos Isso não é pesquisar nada com. romanceado, né? A gente reflete sobre isso, inclusive em artigos, mas de fato a gente deve muito a essas experiências, né? Toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito, porque foram vocês que nos inspiraram a estar até hoje, né, levantando a bandeira pelo TBC. Muito obrigada. E aí vamos pesquisar com, né, essa proposta e estamos abertos, a BC Reis está aberto para trocas, né? Todos os atores sociais envolvidos com esse tema. Um abraço, obrigada.